Síndrome pré-menstrual. As melhores opções de tratamento. Síndrome pré-menstrual, PMS, refere-se a sintomas físicos e emocionais que ocorrem na 1 ou 2 semanas antes do período de uma mulher. Os sintomas muitas vezes variam entre mulheres e resolver em torno do início do sangramento. Os sintomas mais comuns incluem acne, seios sensíveis, inchaço, sensação de cansaço, irritabilidade e alterações de humor. Muitas vezes, os sintomas estão presentes por cerca de 6 dias. Padrão de sintomas de uma mulher pode mudar ao longo do tempo. Os sintomas não ocorrem durante a gravidez ou após a menopausa. O diagnóstico requer um padrão consistente de sintomas físicos e emocionais que ocorrem após a ovulação e antes da menstruação a um grau que interfere com a vida normal. Os sintomas emocionais não devem estar presentes durante a parte inicial do ciclo menstrual. A lista diária dos sintomas ao longo de alguns meses pode ajudar no diagnóstico. Outras doenças que causam sintomas semelhantes devem ser excluídas antes de um diagnóstico é feito. A causa da SPM é desconhecido. Alguns sintomas podem ser agravados por uma dieta rica em sal, álcool ou cafeína. O mecanismo subjacente é acreditado para envolver alterações nos níveis hormonais. Reduzindo sal, cafeína e stress, juntamente com o aumento de exercício é tipicamente tudo o que é recomendado naqueles com sintomas suaves. Suplementação de cálcio e vitamina D pode ser útil em alguns. Os medicamentos anti-inflamatórios, tais como naproxeno, pode ajudar com sintomas físicos. Naqueles com sintomas significativos, pílulas anticoncepcionais mais ou a espironolactona diurético pode ser útil. Overview symptoms. Visiting Doctor. Treatment severe Consult Low Creatinine Nest. Compreender PMS. Síndrome pré-menstrual, TPM, é uma condição que afeta as emoções de uma mulher, saúde física e comportamento durante determinados dias do ciclo menstrual, geralmente pouco antes de sua menstruação. Os sintomas da TPM começam 5 a 11 dias antes da menstruação e geralmente desaparecem depois da menstruação começa. A causa da SPM é desconhecido. No entanto, muitos pesquisadores acreditam que uma mudança nos níveis hormonais no início do ciclo menstrual pode ser o culpado. Níveis de estrogênio e progesterona aumento durante certas épocas do mês. Um aumento desses hormônios pode causar alterações de humor, ansiedade e irritabilidade. Os sintomas da TPM afetam até 85% das mulheres que menstruam. Fatores de risco para síndrome pré-menstrual incluem uma história de depressão ou transtornos de humor, como depressão pós-parto ou transtorno bipolar. História familiar de PMS. Uma história familiar de depressão. Os sintomas da SPM. O ciclo menstrual da mulher média dura 28 dias. Ovulação. Quando um óvulo é liberado do ovário, ocorre no dia 14 do ciclo. A menstruação, sangramento, ocorre no dia 28 do ciclo. Os sintomas da TPM podem começar por volta do dia 14 e durar até 7 dias após o início da menstruação. Os sintomas da TPM são geralmente ligeiros ou moderados. A severidade dos sintomas pode variar de indivíduo e pelos mês. Os sintomas da SPM incluem inchaço abdominal e dor, seios doloridos, acne, os desejos de comida, especialmente doces, constipação, diarreia, dores de cabeça, sensibilidade à luz ou som, fadiga, irritabilidade, mudanças nos padrões de sono, ansiedade, depressão ou tristeza, explosões emocionais. Se a dor física, alterações de humor e outros sintomas começam a afetar sua vida diária, ou se os seus sintomas não desaparecem, você deve fazer uma consulta médica para ter-se verificado para outras condições médicas.
O seu médico pode perguntar sobre qualquer história de transtornos de depressão ou de humor em sua família para determinar se seus sintomas são o resultado de PMS ou outra condição. Algumas condições, como a síndrome do intestino irritável, hipotireoidismo e gravidez, têm sintomas semelhantes a PMS. O seu médico pode fazer um teste de hormônio da tireoide para garantir que sua glândula tireoide está funcionando corretamente, um teste de gravidez e, talvez, um exame pélvico para verificar quaisquer problemas ginecológicos. Manter um diário de sintomas é outra maneira de determinar se você tem PMS. Use um calendário para manter o controle de seus sintomas e menstruação todos os meses. Se os seus sintomas começam em torno do mesmo tempo cada mês, PMS é uma causa provável. Aliviar os sintomas da TPM. Você não pode curar PMS, mas você pode tomar medidas para aliviar seus sintomas. Se você tem uma forma leve ou moderada da síndrome pré-menstrual, as opções de tratamento incluem beber bastante líquidos para aliviar inchaço abdominal, comer uma dieta equilibrada para melhorar sua saúde geral e nível de energia, comer muitas frutas e vegetais e reduzir a ingestão de açúcar, sal, cafeína e álcool. Tomando suplementos, tais como ácido fólico, vitamina B6, cálcio e magnésio para reduzir as cólicas e alterações do humor. Dormir pelo menos 8 horas por noite para melhorar a fadiga. Muito exercício para diminuir o inchaço e melhorar a sua saúde mental. Você pode tomar medicação para a dor, como o ibuprofeno ou aspirina, para aliviar dores musculares, dores de cabeça e dores de estômago. Você também pode tentar um diurético para parar o ganho de inchaço e peso da água. Tome os medicamentos e suplementos somente como indicado e depois de falar com o seu médico. PMS graves, transtorno disfórico pré-menstrual. Os sintomas da TPM graves são raros. Alguns dos pequeno número de mulheres que têm sintomas graves têm transtorno disfórico pré-menstrual, TDPM. PMDD afeta entre 3 e 8% de mulheres. Os sintomas de PMDD podem incluir os sintomas da SPM. Existem muitos sintomas associados com o PMS. Os sintomas mais comuns podem ser agrupados em sintomas emocionais e físicas. Os sintomas emocionais e comportamentais podem incluir ansiedade, mudanças de humor, cansaço, irritabilidade, raiva ou agressão, depressão, uma perda de confiança, falta de jeito, dificuldade em dormir. Sintomas físicos podem incluir dores de cabeça, sensação de inchaço, aumento do apetite ou alimentos ânsias, dor nas articulações, concurso seios, abdominal, dor de barriga, dor lombar. Pontos. Estes sintomas não são exclusivos de PMS, é um momento dos sintomas que indicam se você tem a condição. Se você tem PMS, seus sintomas aparecem durante as 2 semanas que antecederam o seu período menstrual. Ficar melhor até o final do seu período. Voltar cada mês. Se você tem transtorno disfórico pré-menstrual, seus sintomas serão semelhantes aos de PMS, mas mais grave e vai incluir sintomas emocionais significativos. O sintoma mais significativo tende a ser irritabilidade. Estes sintomas podem ser causados por outros de PMS e distúrbio disfórico pré-menstrual problemas. Se você tiver algum destes sintomas, contate o seu médico para aconselhamento. Depressão ou pensamentos suicidas. Ataques de pânico. Extrema ansiedade. Raiva. Crises de choro. Falta de interesse em atividades diárias. Insônia. Dificuldade em pensar ou se concentrando. Compulsão alimentar. Cólicas dolorosas ou inchaço. Como PMS,
Os sintomas de PMDD podem resultar de mudanças em seus níveis de estrogênio e progesterona. Há também uma ligação entre baixos níveis de serotonina e PMDD. A serotonina é uma substância química encontrada no cérebro e intestino que afeta seus humores, emoções e pensamentos. O seu médico pode fazer um exame físico, um exame ginecológico, um hemograma completo, e um teste de função hepática para descartar outros problemas médicos. Eles também podem recomendar uma avaliação psiquiátrica. Uma história pessoal ou familiar de depressão, abuso de drogas, trauma ou estresse podem desencadear ou piorar os sintomas de PMDD. Tratamento para PMDD varia. O seu médico poderá recomendar exercício diário, suplementos vitamínicos, tais como cálcio, magnésio e vitamina B6, uma dieta sem cafeína, indivíduo ou grupo de aconselhamento, aulas de gestão de stress, pílulas anticoncepcionais. IAS é a única pílula aprovada pela FDA para tratar os sintomas de PMDD. Se os seus sintomas PMDD ainda não melhorarem, o seu médico pode dar-lhe um antidepressivo inibidor da recaptação da serotonina ISRS. Este medicamento aumenta os níveis de serotonina no cérebro. Seu médico também pode sugerir a terapia cognitivo-comportamental. Este tipo de aconselhamento pode ajudá-lo a entender seus pensamentos e sentimentos e ajudá-lo a mudar o seu comportamento em conformidade. Você não pode impedir PMS ou PMDD, mas os tratamentos descritos acima podem ajudar a reduzir a gravidade e a duração dos seus sintomas. Long Term Outlook para a TPM. PMS e PMDD sintomas podem reaparecer de mês para mês, mas normalmente desaparecem após o início da menstruação. Um estilo de vida saudável e um plano de tratamento abrangente pode reduzir ou eliminar os sintomas para a maioria das mulheres. O tratamento de PMS. Não existe uma cura para a TPM, mas há uma série de tratamentos que podem ajudar a aliviar os sintomas. Continuar a usar um diário para registrar seus sintomas para ver se o tratamento é eficaz. Se você manter um diário de sintomas, você pode achar que seus sintomas físicos ou emocionais estão relacionados com o seu período. Você pode então prever com mais precisão como você vai se sentir em determinados momentos do mês. Isso ajuda você a planejar seu tempo para que você possa tentar evitar estar em situações estressantes na segunda metade do seu ciclo menstrual. O exercício regular pode ajudar a melhorar os seus sintomas. Destinam-se a fazer pelo menos 150 minutos, 2 horas e meia, de atividade física de intensidade moderada durante a semana. O seu médico poderá aconselhá-lo a comer uma dieta, tais como refeições regulares, que incluem pequenas quantidades de baixo teor de açúcar, carboidratos ricos em amido. Estes incluem carboidratos integrais, como pão integral e mingau. Reduzir a quantidade de sal que você come pode minimizar o inchaço e seios sensíveis que você pode ter com PMS. Limitar a cafeína também pode melhorar a dor do peito. Mas são necessárias mais pesquisas para comprovar estes efeitos sobre PMS, embora essas alterações em sua dieta podem beneficiar a sua saúde em geral. No momento, não há evidências científicas conflitantes sobre tomar suplementos de vitamina B6 para a TPM. Doses elevadas podem danificar as terminações nervosas pequenas, assim que fale com o seu médico para conselhos antes de começar a tomar um suplemento. Se você tem dor de cabeça pré-menstruais, dor nas costas ou outras dores, você pode tomar ou ver T conter analgésicos, como o ibuprofeno ou o paracetamol. Leia sempre o folheto informativo que acompanha o medicamento e se você tiver alguma dúvida, pergunte ao seu farmacêutico. Se você tiver sintomas que perturbam sua vida, e não melhoram com medidas de autoajuda ou analgésicos, contate o seu médico para aconselhamento.
Ele ou ela pode prescrever medicamentos, dependendo do tipo de sintomas que você tem. Algumas delas estão listadas a seguir. A pílula contraceptiva combinada, por exemplo, com drospirenona e estrogênio, impede a ovulação e pode ajudar com alguns sintomas, possivelmente, estabilizando os níveis de seus hormônios. Medicamentos chamados inibidores seletivos da recaptação de serotonina e SRS, tais como fluoxetina, pode ser eficaz. Estes são medicamentos antidepressivos, mas pode ajudar tanto os sintomas físicos e comportamentais da TPM. Se os sintomas ainda são graves, o seu médico pode encaminhá-lo a um especialista. Seu especialista pode oferecer-lhe mais medicamentos, que podem incluir o seguinte: um diurético, comprimido de água, tais como espironolactona, o que pode ajudar a aliviar os sintomas, tais como seios sensíveis e inchaço, e melhorar o humor. Um PATs de estrogênio e progesterona, o que pode ajudar a equilibrar a flutuação dos níveis hormonais. No entanto, não há evidência científica suficiente para saber se pode haver prazo e efeitos colaterais do longo deste tratamento. Um medicamento chamado um análogo gonadorilina. Esta é uma forma sintética de hormona libertadora de gonadotropina, GnRH, que ajuda a reduzir o nível de estrogênio produzido pelo seu corpo. O seu especialista só irá oferecê-lo para você, se você tem TPM severa, pois ele pode ter efeitos colaterais nocivos, como a osteoporose,